Já estou com o Padula aqui, o áudio mostra o momento que o padrasto confessa que colocou chumbinho nesse salgado. Ao vivo, Lucas Padula já está com a delegada. Eu quero, inclusive, agradecer a participação sempre da delegada e parabenizá-la por um trabalho belíssimo que ela vem fazendo nesse caso. Padula, estou com você, boa tarde. Oi, Luiz, excelente tarde para você e para quem nos acompanha aqui no Patrulha. Pois é, nós fomos pegos de surpresa de ontem para hoje com esse áudio, né, do Ademilson confessando que utilizou, então, chumbinho nesse bolinho. E agora há pouco a gente estava conversando aqui com a doutora, porque ele fala no áudio uma coisa, mas no fim é outra, né, que até surpreende, doutora. Mas antes da senhora comentar, deixa eu pedir para chamar esse áudio, Luiz, porque a gente vai escutar o áudio e na sequência a doutora vai comentar algumas informações, inclusive novas informações e informações chocantes sobre esse caso. Nesse áudio, o Ademilson então confessa que utiliza chumbinho, que ele utiliza creme de leite para dar para essas pessoas e que ele inclusive justifica que queria tirar a própria vida dele. A gente vai escutar um trechinho desse áudio. Era para misturar o chumbinho para matar ratos, mas para ficar mais fraco uma pólvora. Eu peguei, comprei um potinho de creme de leite, certo? Veio os bolinhos. Não é só eu moço errado não, viu? Veio os bolinhos. Coloquei um pouquinho de creme de leite, coloquei um pouquinho de chumbinho e coloquei na boca. Cortou na boca. Deu um pouco pro Lucas, deu um pouco pro Thiago. E deu um pouco para ela. Todos os caras comeu. Com ela comprou chumbinho. Ela pagou R$25 no chumbinho. E aí misturei, mas já estava pago. Não coloquei tudo não. Não coloquei tudo não. Aí coloquei, misturei, comi primeiro. Eu já estava tomando aquele remédio que você viu, eu não sei. Já não estava a cabeça muito boa, né? Agora, numa prisão dessa, eu sozinho, e nele organizada, e volta e me diz, desculpa, eu não tenho nenhum, não fiz desculpa nenhum. Agora, eu quero ela presa. Queria me matar. Eu queria me matar. Eu queria acabar com a minha vida, entendeu? E aí dei um pouquinho para cada um. E o mais que sofreu foi o Lucas. Era todo mundo na cadeia. E estupro para o senhor. Eu não sou estuprador, eu sou homem. Viu? Eu sou estuprador, eu sou homem. Pois é, Luiz, a gente ouviu esse áudio agora, né, que é ele confessando o crime. Até na prisão a gente não tinha essa informação, mas a doutora conseguiu. O Luiz até está agradecendo a sua participação. Agora podemos dizer que ele confessou o crime, doutora. Podemos decretar isso? Podemos falar isso? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Sim, eu já não tinha dúvidas com ele preso. E aí você vê que é um ato ali, até de covardia. Ele já tinha imputado a conduta que é dele, a irmã, e depois eu não vou preso sozinho. Vou levar a esposa e levar o filho caçula. Veja como essa pessoa tem um comportamento de psicopata mesmo. Luiz, nesse final de semana nós recebemos a triste informação da morte do Lucas, né? O Hospital de Urgências de São Bernardo do Campo decretou a morte encefálica. A família, em um ato de muita bondade, decidiu doar os órgãos. Inclusive, nesse momento, está sendo todo feito o trâmite para velório, enterro, que deve acontecer dentro dos próximos dias. E eu digo, por que eu friso essa parte? Porque até então o caso estava sendo investigado como tentativa de homicídio. Agora mudou o rumo das investigações, doutora? Sim, eu até tive cautela. Primeiro impedi uma prisão temporária, de aguardar se o Lucas iria evoluir a óbito ou não, para que eu pudesse tipificar de uma maneira mais adequada, porque o juiz me deu 15 dias de prisão temporária. Vou pedir a conversão em prisão preventiva. Estou aguardando só um laudo que eu representei agora à tarde, para que a esposa dele, a mãe de Lucas, seja submetida a uma avaliação psiquiátrica, para eu saber qual a dimensão, se ela podia se dispor diante desse caráter ilícito, porque saibam, toda vez que você é um garantidor pela lei, ou seja, os pais em relação aos filhos, é uma relação em que você tem o dever de cuidado e você não faz, você responde como se fosse o autor direto do crime. E eu preciso saber se ela estava subjugada e manipulada a ponto de não saber que os filhos dela, inclusive Lucas, estava sendo ali dominado, ou se ela tinha algum gesto, alguma autoridade para impedir que esse crime viesse a ser consumado.
Inclusive, durante as investigações, ela ficou bem fria, doutora, podemos dizer, até para divulgar alguns detalhes, até mesmo como a questão do creme de leite. Não é creme de leite, afinal ele estava utilizando leite condensado para comer junto com esses bolinhos. Até estranho, né, de questão do paladar, né, doutora? É, muito estranho, porque ele fala creme de leite no áudio, na verdade foi leite condensado, e ela não disse isso nada pra gente, até ele ser preso e ele confessar. Ela omitiu a questão de que, quando o rapaz estava convulsionando, ele disse que correu para pegar um fusquinha e não conseguiu tirar da garagem. Mentira. Ela depois disse para mim, não, doutora, ele foi tomar café. Ele sentou para tomar café, enquanto isso ela tirou uma foto do menino convulsionando, o filho caçula que o pegou no braço e pediu socorro para os vizinhos. O celular dele, estranhamente, também se perdeu naquela ocasião. Outro detalhe que me chamou a atenção foi o fato deles omitirem, tanto o irmão caçula, o Tiago, quanto ela, que eles comiam esse bolinho com leite condensado. Ou seja, foi o meio eficaz para que o Lucas ingerisse essa substância sem ter defesa, sem conseguir identificar que estava envenenado. Doutora, não vai haver reconstituição desse caso. Acho que a senhora conseguiu ter elementos suficientes para não precisar desse ponto. Não há necessidade de uma reconstituição dos fatos. A elucidação já está mais que esclarecida. A autoria, materialidade e motivação. O que eu estou aguardando agora é o laudo dela, o laudo do IML e do IC, quanto à substância que realmente vitimou o Lucas, mas eu já tenho essa certeza por conta dos boletins médicos e, conforme ele disse no áudio que vocês ouviram, que a substância foi comprada num determinado estabelecimento. Nós fizemos diligências lá, a minha equipe conseguiu identificar o vendedor, o proprietário dessa loja, bem como outras porções de chumbinho, e ele reconheceu que a mãe do Lucas e o Tiago estiveram lá uma semana antes comprando esse chumbinho.